Olá a todos, meu nome é Fernando e eu sou da Companhia dos Fermentados. Para nós é um prazer e uma honra participar aqui do Congresso Compunks. A gente veio para contar um pouco da nossa história e da nossa experiência, do nosso porquê de existir, né? A companhia ela nasce da constatação de que existe no mercado uma grande lacuna de alimentos que seguem os preceitos de alimentação viva e punks também, né? Quando a gente vai no supermercado hoje em dia, acho que eu nem preciso dizer para vocês, a diversidade de verduras, vegetais é super limitada. E limitada não apenas na sua diversidade, né? Aquela velha história que nem preciso falar aqui com vocês, de que os alimentos que são os mais comercializados são aqueles que foram produzidos, né, modificados para facilitar o transporte, são os que aguentam mais tempo, conservação, que aguentam aguentam pressão, né, e não necessariamente os mais saborosos ou saudáveis. Mas além disso, existe a questão de como foi produzido, de como eles são processados, alimentos que não são vendidos in natura, que são grande parte deles, né, na forma de geleias, conservas, ou mesmo produtos que misturam diversos alimentos. De que maneira que a indústria alimentícia o faz hoje em dia, né? Então, só para constar, a companhia é uma empresa que recicla, composta, reutiliza, né, os frascos e vasilhames, incentivando inclusive as pessoas. A gente dá desconto para os clientes que devolvem para a gente frascos. A gente faz parte das nossas entregas de bicicleta, né, via um bike courier, um motoboy que utiliza a bicicleta. A gente reutiliza parte da água, principalmente para regar o jardim, né, a água quando a gente faz oficinas. E utilizamos também frutas, verduras e hortaliças da estação, né, que é outra forma de diminuir a nossa pegada de carbono. A partir do momento que você utiliza uma verdura que não está na época, significa que ela veio de longe. E se ela veio de longe, ela gera carbono no transporte, né? Além disso, a companhia faz uma espécie de ativismo político, né? Além de resgatar, a gente quer ensinar as pessoas a produzirem seus próprios alimentos. Então, no nosso site, parte das nossas receitas estão lá e nosso objetivo é dar todo o nosso acervo online. E também a gente dá aula, damos cursos, oficinas sobre fermentação lática, sobre a kombucha, qual eu vou falar mais pra frente, e refrigerantes naturais, enfim, sobre o que a gente produz. Então tudo que a gente produz vai estar aberto. Então vamos começar falando o que é fermentação, né? A gente está aqui na companhia dos fermentados, então o que mais importante é a fermentação. O que é a fermentação? Bom, a gente vai quebrar a cabeça e vai lembrar lá das aulas de biologia antigamente, né? Porque tem a fermentação para culinária e tem a fermentação que vem da biologia, né? É a mesma coisa? Bom, fermentação na biologia, grosso modo, é a forma com que os seres vivos utilizam, os micro-organismos se utilizam para produzir energia. É uma via metabólica, uma série de reações químicas em cadeia que vão trazer energia para um determinado indivíduo, né? Então, cada indivíduo vai produzir um tipo de fermentação com um determinado produto final. Então, o que acontece? As bactérias, leveduras, vão quebrar o alimento, vão quebrar as cadeias de açúcar, polissacarídeos, frutose, lactose também, né, no caso do kefir de água, e vão produzir energia. Além disso, eles vão produzir CO2 e diversos ácidos normalmente. No caso, o que importa pra gente é ácido lático e ácido acético. Esse ácido vai baixar o pH do meio de forma a impossibilitar a reprodução de outras bactérias e leveduras, principalmente aquelas que são nocivas pra gente, como botulismo, Aspergillus aureus, Salmonella, E. coli, entre outras, né? Então, a ideia da fermentação da biologia transposta para culinária ou para gastronomia, se for pensar de uma forma
mais abrangente, é diminuir o pH, de forma a impossibilitar a reprodução de micro-organismos que são patógenos, micro-organismos que não são benéficos para o ser humano. Por que a gente fala micro-organismos que não são benéficos? Existem micro-organismos que são benéficos para os seres humanos? Sim, existe. E na verdade, hoje em dia, isso é uma coisa muito interessante, que é uma quebra de paradigma que a gente está assistindo na biologia e na medicina principalmente, né? Desde a época de Pasteur, quando ele descobriu que parte das doenças eram causadas por micro-organismos invisíveis ao olho humano, que começou a se travar uma guerra contra eles, né? Então, grande parte, quase tudo que a gente ingere hoje em dia, a grande indústria alimentícia, o que faz? Pasteuriza os alimentos, faz a asepsia, né? E hoje em dia, a gente está entendendo que parte do nosso corpo, ou seja, o bom funcionamento do nosso metabolismo, depende dos micro-organismos, né? Tem um livro muito bonito que chama 10% Humano, de uma bióloga, pesquisadora, que chama Anna Colen. É esse livro aqui. Ele fala pra gente, basicamente, que nós somos compostos apenas 10% em número de células humanas. Ou seja, para cada célula que tem DNA humano, você tem 10 células, 10 seres, né, que são unicelulares, de micro-organismos que não têm DNA humano, ou seja, que são chamados dos micro-organismos exógenos, né, que não têm DNA humano. E eles fazem parte do bom funcionamento, né, do nosso trato intestinal, eles nos auxiliam a fazer digestão, a saúde da nossa pele, a umidade do nosso olho, do nosso couro cabeludo. A gente é completamente dependente desses bichinhos que há muito tempo a gente está travando uma guerra contra, né? É muito interessante você pensar isso, porque isso é um paradigma novo na ciência, mas que na verdade é a maneira como a humanidade sempre fez para se alimentar, né? A humanidade sempre teve uma dieta baseada em probióticos e baseada em prebióticos. O que é isso? Vamos falar sobre isso também. O que são probióticos e os prebióticos, né? Agora, só um parênteses antes, que é uma questão interessante. O ser humano faz um metabolismo de fermentação. Como a gente produz energia? Isso é uma questão maravilhosa, né? E que demonstra que, desde sempre, a gente tem uma relação simbiótica com os micro-organismos. A gente respira oxigênio e o oxigênio entra no nosso pulmão e é levado até cada uma das células. E dentro das células, eles entram na mitocôndria. Lembra? A mitocôndria que vai fazer o ciclo de Krebs, transformar os ADPs em ATPs, são as moléculas de energia do nosso corpo. Porém, as mitocôndrias, elas não têm DNA humano, né? A mitocôndria, que está em cada uma das suas células, não veio do seu pai, né? Quando vem o espermatozoide do seu pai, se ligou com o óvulo da sua mãe, ali, os cromossomos, todos os 23 cromossomos que o seu pai depositou ali, não continha a informação da mitocôndria. A mitocôndria, ela invade as suas primeiras células através do útero da sua mãe. Então, a sua mitocôndria veio da sua mãe, que veio da sua avó e que veio da linhagem das mulheres. Isso é muito interessante. É assim que os arqueobiólogos mapeiam o traçado humano na Terra, né? Poxa, começou na África, foi para a Eurásia, leste europeu e tudo mais. Não é apenas analisando o DNA humano, mas analisando o DNA das mitocôndrias, dos pedaços de DNA que eles conseguem. Bom, aí eu não sei exatamente como é que é feito. Mas enfim, além disso, mas o ser humano produz fermentação, ele faz fermentação. Bom, isso é o que a gente chama de respiração aeróbica, né? Aquela fermentação que é feita através do ciclo de Krebs das mitocôndrias. Mas e a respiração anaeróbia? A gente faz, o ser humano faz? Faz também. Sempre que a gente faz um exercício anaeróbico, né? Vulgo puxar ferro, por exemplo, é um momento em que o nosso corpo faz muita força, tem uma potência, né? Uma demanda de energia muito grande, muito alta,
e que não dá tempo de respirar, fazer a respiração aeróbica. Então ele liga outro caminho metabólico, que é um caminho que gera o ácido lático, né? E é por isso que a gente fica com dor nos dias seguintes. Então essa dor que a gente sente é uma dor que advém de um subproduto de uma via metabólica, né? Uma reação química que visa gerar energia de maneira desesperada, no caso, mas que o ser humano também produz. Então a gente também produz o ácido, assim como diversas bactérias o fazem, né? Bom, então voltando um pouco sobre o que a gente estava falando de produção de alimentos pela humanidade. Nós, aqui nos trópicos, somos mal acostumados, porque a gente tem uma abundância de luz solar, de energia solar, ao longo do ano inteiro, não tem a sazonalidade bem marcada das épocas do ano que tem nas zonas temperadas. Nas zonas temperadas, gela, né? Durante aí metade do ano, digamos assim, não há produção agrícola e é necessário se conservar. Como é que se deu sempre o processo de conservação por parte da humanidade? Poxa, hoje em dia a gente pensa, joga vinagre, ou sorbato de potássio, sulfitos, nitrito, bisulfito de sódio, de potássio, os IPIs, né? Mas sempre foi assim? Na verdade não, né? O advento da grande indústria alimentícia tem aí seus 50 anos de idade. Mas se pensar 100 anos de idade, a gente está falando do quê? De 3, 5 gerações? Na escala da evolução humana é muito pouco tempo, né? Então, de certa forma, a gente está sendo cobaia desses químicos, dos conservantes. E além de cobaia, a gente está sofrendo vem sofrendo um processo de infantilização do nosso gosto, né? O ser humano, ele é biologicamente, geneticamente treinado para encontrar energia, açúcar e sódio, né? Que é um mineral sine qua non, fundamental para o ser humano. Então, qual que é o suprassumo da mistura? Um refrigerante, né? Um refrigerante, ele tem tudo que um ser humano necessita ou acha que precisa, né? Agora, os sabores ácidos, o amargo, isso daí a gente foi deixando de reconhecer como parte de uma alimentação saudável, né? Como a humanidade fez, então, durante todo esse tempo, durante esses 10 mil anos que ela pratica agricultura, né? Apenas 100 anos que a gente está aí com uma indústria alimentícia forte, fazendo seus milagres com químicos, conservantes. A humanidade sempre fez fermentação lática. Não apenas a humanidade, né? Mas quando um cachorro, por exemplo, enterra um pedaço de carne, ele está deixando ela fermentar. Não apenas escondendo, mas ela está fermentando ali. E fermentando num processo anaeróbico, né? Um processo em que não há contato com oxigênio. Um passarinho também. Os passarinhos, que tem milhares na nossa volta, eles enterram as sementes de forma que elas vão fermentar. E a fermentação vai ajudar no processo digestivo. Por que a fermentação auxilia o nosso processo digestivo? Bom, porque o que está acontecendo é que os micro-organismos estão pré-digerindo aquele alimento que você produz. Por que a fermentação auxilia o nosso processo digestivo? Bom, porque a fermentação é um processo em que há uma pré-digestão do alimento que está sendo fermentado, ou seja, está acontecendo uma quebra ali, né? Nesse sentido, a domesticação da técnica da fermentação, assim como o fogo, ajudou no processo civilizatório. Eu me explico. O fogo é uma tecnologia que auxiliou demais a gente, porque além de proteção, né, o fogo é uma arma, pode ser pensado como isso, ele é um processo de cozimento. O que é um processo de cozimento? O processo de cozimento nada mais é do que a pré-digestão do alimento em questão, né? Então, por exemplo, uma carne que tem enormes cadeias de proteína, ela vai ser quebrada, as proteínas vão denaturar
em aminoácidos menores. Você vai precisar usar menos suco gástrico, menos pepsinas para quebrar aquele pedaço de carne. O mesmo vai acontecer com carboidratos, né? Quando você assa um pão, não apenas no cozimento, mas no assamento. Enfim, qualquer técnica em que você utilize o fogo como forma de tratar, produzir uma forma de alimento. Já a fermentação, ela é análoga. A fermentação vai quebrar as cadeias de amido, né? E também você consegue fermentar carne, que é o caso do salame, por exemplo, né? Molhos de peixe, como o nampla, o tailandês, né? Tem na Tailândia, tem no Vietnã, tem no Sudeste Asiático, em diversos lugares. E outras formas de proteínas. Então, quando a gente está falando de fermentação, a gente está falando de uma técnica que ajudou no processo da civilização, no processo civilizatório da humanidade. Isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente meio que esqueceu dele. Existem teorias hoje em dia que estão surgindo que subvertem o paradigma do início da agricultura, como a domesticação do trigo e de cereais em geral, como forma de alimentação através do cozimento. Não, eles dizem que, e tentam comprovar isso, né, que o trigo foi domesticado para ser fermentado. Então a humanidade desde o começo estava utilizando a técnica de fermentação para se pré-digerir, né, para você criar um tipo de alimento. E isso é muito interessante a gente pensar. Se não foi isso, muito provavelmente estava concomitante. Por quê? Porque não existia técnica de armazenagem, né? A partir do momento que você junta um monte de cereal fechado, sem ter passado por um processo de irradiação ou um sanitizante como cloro, iodo ou qualquer outro químico da indústria alimentícia, ele começa a fermentar e produzir álcool, que é um elemento que a humanidade sempre venerou, né? Como é que se dá, então, o processo de fermentação? Vamos a ele. Por último, o que a gente queria falar sobre a fermentação, qual que é o interesse de você ingerir um alimento vivo, né? Um alimento vivo, ele vem para repor a sua flora intestinal. Dentro de uma conserva lática, por exemplo, você tem um monte de micro-organismos que vão repor a sua flora intestinal. Além disso, desses que é o chamado probiótico. Então, os probióticos são alimentos que contêm bactérias e leveduras que são compatíveis, né? Que são da mesma classe, da mesma espécie das bactérias presentes no nosso corpo, no nosso trato intestinal, no nosso estômago e principalmente no nosso intestino, né? Além disso, você vai estar ingerindo pré-bióticos. Pré-bióticos nada mais são do que as verduras que acompanham, que fazem parte de uma conserva, né? Então, durante muito tempo, nesses últimos anos, a gente foi embranquecendo, por exemplo, a farinha, né? A farinha boa, aquela farinha que foi mais destituída de todas as suas fibras alimentares e do seu ômega 3, seus óleos, do germe, onde está a vitamina B, né? A ponto de existir leis que obrigam a recolocar. Então, que problema, né? Que o capitalismo ajuda a gente a entregar um problema e vender a solução, né? Então, em vez de atacar o problema lá no moinho, quer dizer, no começo, gente, o jeito que a gente está produzindo é errado. Não, adiciona depois, chama a indústria farmacêutica e adiciona quimicamente a vitamina B, né? Que realmente a inteligência da humanidade é surpreendente. Mas vamos falar sobre a conserva lática agora. Como se faz? Como que sempre foi feito? O segredo da conserva lática é muito simples, né? Esse daqui é uma pimenta que a gente tem aqui, habanero e cayena, que está em conserva lática. Ela está aqui há mais ou menos 3 meses e ela está fora da geladeira, não mofou, não apodreceu, tá incrivelmente cheirosa, como que a rabaneira, ela é incrivelmente cheirosa, né? E como é que ela foi feita? Bom, o segredo de uma conserva lática é uma salmoura, uma salga de 2% e um meio anaeróbico.
Então, o que é isso? Você vai colocar as suas conservas, a gente vai fazer agora uma também de pimenta, cobrir ela com algum tipo de folha, ou um prato, que seja. Aqui tem couve, eu coloquei. E pedras devidamente lavadas e sanitizadas, ou fervidas, ou álcool, ou um peracético, um sanitizante da indústria alimentícia, né? Então, quer dizer, tem que estar tudo muito bem limpo, lave a sua mão, lava o álcool, passa álcool, obviamente, né? Porque apenas sabão é só uma remoção mecânica. E depois você vai fazer a receita que a gente já vai passar para você. Bom, e as punks nisso tudo, né? Então as punks entram aqui na companhia no logo, para começar, né? O nosso logo é uma taioba, justamente porque a nossa ideia é de fazer o resgate não apenas dos ingredientes, mas também das técnicas, né? Então isso é muito importante. Taioba está aí representando. Aqui, essa bebida é o kombucha. Kombucha é uma técnica milenar, é uma técnica chinesa que tem mais de 2.000 anos de registro escrito e mais ou menos 5.000 anos de registro arqueológico, né? É muito interessante isso, porque ela é produzida de uma forma análoga ao vinagre. O vinagre também, que acompanha aí a humanidade é milenar, né? Há muitos mil anos. O vinagre ele é produzido através de uma zoogleia, assim como o kombucha, né? Uma zoogleia é o nome técnico para uma comunidade simbiótica de bactérias e leveduras, que vão metabolizar o açúcar e os nutrientes de uma base. A base, no caso, é um chá, né? Então, fora do Brasil, é feito principalmente com a Camellia sinensis, né? O chá preto. Aqui, obviamente, a gente trouxe para o Brasil e fez com o chamate. O chamate, que é o Ilex paraguariensis, né? Eu esqueci o nome do biólogo que deu o nome pro Ilex, né? O chamate. A gente faz chimarrão também, o torrado e o chimarrão, que é o Ilex verde. Ele chegou na América do Sul pelo Paraguai e viu que tinha muito lá. Aí depois ele entra no Brasil e ele viu que tinha mesmo era aqui no Brasil, que deveria chamar Ilex brasiliensis. Enfim, isso ele é uma erva brasileira, né? Só para dizer isso. Mas mesmo se fosse do Paraguai, a gente estava muito feliz também. No caso, esse daqui é com cumaru. Então é uma forma da gente reintroduzir, reutilizar essa semente, né, dessa árvore que é tão venerada. Além disso, a gente faz sabores com imburana, então mate imburana. E aí a gente começa nossas brincadeiras, né? Se vocês verem, aqui atrás essa árvore é uma cerejeira do Rio Grande, cereja do Rio Grande, que é muito divertido. Então no kombucha, se vocês quiserem saber mais, estão convidados, mandem e-mail pra gente, a gente explica exatamente como é que faz, mas basicamente você tem uma primeira fermentação, que é uma fermentação aeróbica, onde ele está em contato com oxigênio, é claro, com pano, para evitar que venha qualquer tipo de intrusos, né, drosófilas e moscas e poeira em geral, mas ele tem que estar em contato com o ar, tem que ser um fechamento não hermético, né, poroso ao ar. E depois, numa segunda fermentação, a gente saboriza ele, né? Como se não bastasse. Já o chá também pode ser tomado puro, claro, mas existem diversas formas de se saborizar. Então vou até colocar um vídeo aí atrás para vocês verem, que o kombucha foi feito com jabuticaba, né? Todas essas frutas que têm uma dificuldade de transporte, né? Por que é punk principalmente? É punk principalmente pela dificuldade de transporte, que encarece o custo do produto de tal forma a tornar proibitiva a comercialização. É o caso da pitanga, da própria cereja do Rio Grande, que é super delicada, super frágil. Jabuticaba ainda aguenta mais, mas vocês veem que os pacotes nos quais elas são comercializadas já é bem menor. Enfim, a lista das punks, eu acho que vocês sabem me dizer melhor ainda, né, do que eu. Mas todas elas podem ser utilizadas para produção de um chá desses, para saborizar num segundo momento. E é claro que existe demanda de mercado para isso, né? As pessoas estão interessadas. Poxa, o Vaia
como é que é isso, né? Eu lembrava que no sítio do meu avô tinha uvaia, grumichama, bacupari, enfim, a lista é enorme. Também podem ser utilizadas flores, né? Como a capuchinha que a gente tem ali, tô vendo aqui. Enfim, rosas, que não é brasileiro, mas é considerado uma punk, né? Eu acho. E que mais? Então, essa é a nossa ideia, né? Sobre as conservas, é outra coisa que é muito interessante, né? Porque a conserva, você pode fazer uma fermentação lática com virtualmente qualquer tipo de verdura, de vegetal. Então, agora a gente vai fazer para vocês, vou botar um avental e vou mostrar como se faz uma receita básica de um fermentado lático, do qual a gente pode ter ideia juntos. Se vocês quiserem mandar e-mail para nós, vai estar aí o contato da companhia, e a gente fala, porque virtualmente qualquer fruta, verdura e hortaliça pode ser fermentado. Apenas as frutas têm uma quantidade de açúcar, né, de frutose muito grande, o que vai impedir, por exemplo, você tampar ela, né? Isso é uma questão que deve ser dita, que deve ser falada. Então, eu vou preparar os ingredientes e me arrumar e a gente faz uma conserva. Bom, meus caros, agora vamos então para a segunda parte desse vídeo, onde eu vou ensinar vocês a fazer uma conserva lática genérica, né? Eu abri a geladeira e vi o que tinha lá, lavei já e sanitizei com vinagre. Essa receita serve para qualquer coisa, para qualquer vegetal, inclusive uma punk, né? Por sorte, a gente tem coisas do sítio, orgânicas, um pepino, alguns pepinos, jiló, pimentas sortidas, cenoura é do supermercado, não é orgânica, e essa abobrinha é orgânica do sítio. E a gente tem essa ruibarbo, que eu não sei como é que chama em português, é um tipo de ruibarbo, que eu vou utilizar essa folha para fechar o nosso pote, tá bom? Então, qual que é a ideia? Cada um eu sei mais ou menos como é que eu vou querer, então eu vou brincar com as texturas, né? Eu vou começar. E para temperar também eu tenho tomilho, alecrim, gengibre e cúrcuma orgânicos também, que vão ficar aqui. Então eu vou ralar essa cenoura, vou começar ralando a cenoura.
Alho é muito bem-vindo, sementes, nirá. Ali tem, eu tô vendo daqui um alhinho selvagem, que ficaria delicioso. Jambu é uma ótima, tem ali um tanto plantado. Cúrcuma, incrivelmente cheirosa, e que eu vou usar a casca, sem medo de ser feliz, pelo fato dela ser orgânica. O que acontece? As coisas, as verduras, os vegetais, grande parte deles afunda no começo do processo, né? Mais denso que a água. Porém, com o processo de fermentação, eles vão diminuindo a densidade, até chegar a um determinado ponto em que eles começam a flutuar. Por isso, a importância da gente cobri-los, acho que tava me cortando, né? Cobri-los com folhas, tá? É isso, gente, é uma conserva bem improvisada com o que eu achei na geladeira nesse momento. Vai ficar muito boa, tenho certeza. Uma brincadeira. Apertando bem, tentando não deixar nenhum espaço. Agora o que acontece? Eu preparei uma salmoura ali de água e sal a 2%, ou seja, o último giló. Eu medi 1 litro de água, coloquei 20 gramas de sal. Eu vou pegar um pouco mais de folhas e a pedra para pressionar tudo para baixo, para na hora que diminuir, começar a produzir CO2, né, gás carbônico, que nada suba para cima, que fique tudo lá embaixo para garantir uma fermentação anaeróbica. Bom, peguei folhas de couve, né, para me auxiliar aqui no fechamento. Eu tinha esperança de sobrar menos buracos se eu tivesse ralado elas, né? Mas então eu provavelmente vou precisar de mais do que 1 litro que eu preparei. Então, a ideia é que tudo fique abaixo dessas folhas. Com o auxílio dessa pedra mágica, que vai me emprestar toda a massa dela e lutar contra o empuxo, né? Então pronto. Se tratassem apenas de hortaliças, folhas, a própria água delas, como é o caso do chucrute, né, de um repolho, a própria água delas
faria, soltaria, né? Isso não é necessário você adicionar uma salmoura. Salmoura é necessário quando você tem esse tipo de coisa que a gente colocou aqui. Cenoura, pimenta, né? Então, ó, quase deu. Eu vou adicionar mais um pouquinho depois. E você pode, como a gente falou, virtualmente fermentar, ou seja, conservar através dessa técnica antiga, milenar e que torna o seu alimento vivo, né? Não mata ele, com virtualmente qualquer vegetal, principalmente as punks. Então, o nosso objetivo aqui, a nossa participação da Compunks, eu espero que ajude, que agregue, né? Que some com vocês, principalmente não pensar só nos ingredientes, mas na forma de preparo, né? Assim como existem diversos ingredientes que foram esquecidos ou preteridos, né, pela grande indústria alimentícia por motivos muitas vezes errados, né? A produção dos alimentos também está enviesada para a forma que mais empobrece o nosso alimento, né? Ela está enviesada para uma forma em que você acaba apenas alimentando o corpo humano e não os micro-organismos, né? Então, aí a gente tem o pão branco, todo mundo criticando o glúten, mas vai ver o que tem de ingrediente ali naquele pão branco. E é branco, né? Farinha, já o carboidrato, as cadeias pequenininhas, você digere super rápido, tem ali uma glicemia, um pico de glicemia, espreme o seu pâncreas, né, para produzir insulina e digere aquilo rapidinho, né? É isso que a gente precisa, é assim que o ser humano foi desenhado pela evolução ao longo de milhares de anos. Então a gente tem que repensar não apenas, o que é muito importante, os nossos produtos, os nossos ingredientes, relembrar e guardar a história deles, mas também a forma com que a gente prepara eles, produz, visando uma melhoria na qualidade do nosso produto final, uma melhoria na nossa qualidade de vida, né? Porque a gente, sem micro-organismo, não é nada. Essa é a nossa ideia, tá bom? Obrigado, mais uma vez, companhia super aberta a diálogo, novas ideias, a gente está aprendendo muito, a gente tem 5 meses de idade só, queremos participar de processos de pesquisa e desenvolvimento, né? Muitas nossas coisas foram analisadas pelo Senai, a gente está tentando fazer com que os alunos deles estudem os nossos produtos, vejam todo tipo das qualidades físico-químicas e microbiológicas, além de proporem, desenvolverem um novo produto, um novo sabor, tanto das conservas quanto de kombucha. E assim com vocês também, com produtores, com quem for que tiver interesse em vir aqui no nosso espaço, conhecer e ter uma ideia genial, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Obrigado.